todos. Hoje, 26 de maio do ano 2022, às 8 horas e 5 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, Ana Cláudia, por favor, espelhe a ata aí da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou não. Está aí no sistema, 18ª ata, sessão realizada no dia 19 de maio, pode ir. Obrigado, Ana Cláudia. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui um voto de pesar. Dia de ontem faleceu Euclides Alves de Sá, 52 anos, irmão do nosso servidor aqui do nosso Tribunal de Justiça, trabalha no meu gabinete, Olímpio, e com 52 anos de idade, servidor efetivo lá do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e que é uma morte que entristeceu a todos. A morte por si só, mas esta de um jovem fazendo atividade física e uma fatalidade. Infarto? Não. Um erro na praia ali na segunda-feira pela manhã, ele teve um erro lá, caiu e bateu, teve a morte ontem já decretada e reconhecida, e o sepultamento será hoje, e eu submeto aqui o voto de pesar para que seja, em caso de aprovação, encaminhado aí Minha parte é aprovada. aos familiares. Ministério Público Me associar, por favor, se Excelência. associa, então, Ana Cláudia, por favor, providenciar aí para que seja encaminhado o expediente. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson Barbosa. Tenho, presidente. Pois não. Segunda-feira, próxima passada, eu invoco, inclusive, o testemunho do desembargador Saraiva. Foi o dia da Legião da Infantaria, a arma mais antiga, parece-me, das Forças Armadas. E o senhor general é nosso conterrâneo, pessoa amiga, tenho o privilégio de privar da amizade dele, nos fez um convite, mas não foi possível por razões institucionais de comparecer. Mas houve uma celebração em caráter nacional. E ele é tido como o presidente de honra dessa arma, infantaria. Eu gostaria de que, se for aprovado aí, nós enviarmos para ele os nossos cumprimentos por esse evento. Eu gostaria, presidente, inclusive, de pedir permissão ao desembargador Gilson para subscrever, até porque eu sou Com toda honra. Eu sou infante na qualidade de segundo-tenente R2 e realmente é a rainha das armas. A infantaria é ela que vai à frente, ela que ocupa o terreno e ela que vence a guerra. Por isso eu pedi permissão a Vossa Excelência. Eu, de menor patente, peço a permissão aos Soldado superiores. Soldado Glauber. Eu servi no tiro de guerra lá de Mossoró. Exatamente. Então, com a permissão dos senhores, eu também subscrevo, assim permitiu o desembargador Gilson. Gostaria de me certeza. associar, Excelência. O Ministério Público se associa, então, a proposição conjunta e, obviamente, aprovada na Cláudia o expediente aí para que seja encaminhado. Mais algum, desembargador Gilson? Não, somente isso e agradeço. Pois não, desembargador Senhor Saraiva. presidente, eu estava só checando aqui, ontem eu tive aí uma triste notícia, foi com a morte, me parece já há alguns dias, do doutor Marcos Arthur Freitas de Araújo, ele que era conselheiro do AB e um advogado muito conceituado em Mossoró. E se não me falha a memória, eu tive inclusive o prazer de ser o seu professor por alguns semestres lá na UER, na antiga UER. Mas só por informação minha, doutor Marcos, que casou com... Doutora Carla Portela, Sim, não? Portela. Não, aí é a Maria, ele é Marco Araújo. Sim, Marco Araújo. por isso que eu perguntei. Esse também
É bem conhecido lá, Marcos Arthur, o nome de guerra dele era esse, de Freitas de Araújo, conselheiro da Perfeito. OAB regional. Então, meus votos de profundo pesar à família lutada, presidente. Eu aprovo, Eu desembargador também Gilson aprovo. também aprovado a unanimidade. Quero me associar, por favor, Ministério Público excelência. se associa. Mais algum? Não há, então iniciemos os julgamentos e temos aqui, na ordem de prioridades, destacando a presença aqui dos advogados, é o número 23 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0468, dígito 48, ano 2016. A origem é a terceira vara da comarca de Pau dos Ferros, apelante Pacífico José Dantas Fernandes, o advogado doutor Fabrício Antônio de Araújo Feliciano, apelante Maria Tereza da Silva Mesquita, advogado doutor Altair Soares da Rocha Filho, apelado ao Ministério Público, relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Presidente, em mesa, e eu queria pedir permissão a Vossa Excelência para saudar a todos. Eu esqueci na empolgação de iniciar os trabalhos. Mesmo cumprimento a todos os presentes, né? Inclusive os advogados na pessoa do doutor Fabrício, doutor Altair e doutor Lucas. Eles que pelo menos os dois primeiros, não sei, estão retornando depois desses 2 anos de afastamento forçado, né? E nossa Câmara, como vai funcionar permanentemente, presidente, não é isso, sempre de forma híbrida, mas nós estaremos todos presentes e é uma honra muito grande tê-los aqui. Ok, presidente? Com relação ao processo, senhor presidente, anunciado por Vossa Excelência identificou já, né? Já, o processo já pregoado. Nós encaminhamos a proposta de voto pelo conhecimento e provimento do recurso. E eu tenho anotado aqui já o voto do desembargador Gilson. Acompanho, mantenho o voto. Acompanhando, eu também ratifico o meu voto e com isso, imagino, dispensada aí a oportunidade de ouvirmos aqui da tribuna aí os advogados, o doutor Altair e o doutor Fabrício. Ligar o microfone, excelência. Senhor presidente, o senhor me permite apenas registrar a importância desse momento aqui. É um momento muito especial para todos nós. Eu, pela primeira vez que venho a essa nova sede, e também me filiando aqui às palavras do desembargador Saraiva, depois de mais de 2 anos afastados da convivência física e tendo hoje aqui a oportunidade de voltar a este tribunal, a esta tribuna, a esta Câmara Criminal e ter a oportunidade também de conviver com Vossas Excelências aqui neste ambiente, desembargador Aníbal, todos os servidores, colegas advogados. É para mim um marco e um momento, de fato, muito especial, porque representa uma divisão em relação a um momento muito difícil que todos nós passamos. Então, queria só fazer esse registro e agradecer a Vossas Excelências e cumprimentá-los, desejar um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabrício, um bom dia. Bom trabalho para Vossa Excelência também. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 30, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0431, dígito 94, ano 2017. A origem, vara única da comarca de Campo Grande, apelante Francisco Almeida de Mendonça, o advogado doutor José Gilson de Oliveira, apelado do Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente. Doutor José Gilson não está na sala, nem físico, nem virtual, Ana Cláudia? Também não. Não se encontra. Então, o relator, desembargador Saraiva Sobrinho, tem a palavra. Presidente, eu encaminhei o voto, ou melhor dizendo, a proposta de voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Francisco Almeida de Mendonça. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu também ratifico meu voto, registrado no sistema, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 78 tem sustentação oral, mas este tem a suspeição do desembargador Saraiva e o desembargador Amilcar, que vai participar aqui na sala virtual. Então, logo compareça, Sua Excelência, vamos iniciar o julgamento. O outro processo que temos sustentação oral 37. é o 37, agravo em execução penal número 80.2461, dígito 11, o ano de 2022, agravante José Romeu Jacome de Oliveira, o advogado Dr. Leonardo Dias de Almeida, agravado o Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa, Dr. Leonardo me parece estar na sala virtual, não é isso?
Doutor Leonardo, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Senhor presidente e relator, na pessoa de quem saúdo todos os membros desta Câmara Criminal, desembargador Gilson, desembargador Saraiva. Quero dizer que é uma honra, eu acho que eu sou um dos primeiros a estar fazendo sustentação em agravo de execução penal após a mudança regimental. Não tenho certeza, mas talvez eu esteja sendo um dos primeiros. Quero parabenizar o tribunal pela mudança regimental, muito importante para o direito de defesa, inclusive nesse momento especial em que as execuções penais têm tido um protagonismo muito grande nos processos. E o caso que nós trazemos nesse momento a julgamento, ele diz respeito à execução de 2 crimes praticados no mesmo processo: tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde o agravante foi condenado e a pena transitou em julgado em fevereiro de 2013. Em outubro de 2013, o agravante empreendeu fuga e permaneceu foragido até outubro de 2021, quando foi recapturado. Apresentada a petição de prescrição na primeira instância, após uma diligência do juízo de primeiro grau, no sentido de entender uma ação penal promovida contra o agravante por crime de trânsito, foi destacado que essa pena, esse processo em si, que ainda não tinha havido trânsito julgado, tinha ocorrido também a prescrição da pretensão punitiva. E aí, o juízo de primeiro grau resolveu decretar a prescrição do crime mais grave, ou da pena mais grave, que era o tráfico de drogas, cuja pena era de 7 anos de prisão. Pois bem, Excelência, no caso do agravante, havia 2 penas, a de tráfico e a associação para o tráfico. No entender do juízo de primeiro grau, a pena mais grave, cuja a execução se inicia, suspende a prescrição da pena menos grave. E aí, no entender do juiz monocrático, enquanto não se aplica a prescrição ou o cumprimento da pena mais grave, a pena menos grave fica suspensa. Esse é o ponto fulcral, o ponto básico do julgamento desse agravo em execução penal, pois não há nenhuma discussão sobre os fatos em si, sobre a data da fuga, sobre a data da prisão e sobre o tempo de pena que resta. O juiz de primeiro grau apenas registrou que, quanto à condenação do crime de associação para o tráfico, tendo sido seu cumprimento suspenso enquanto não consumado o lapso prescricional da pretensão executória anterior, que se deu em 7/10/2021, entende-se que essa data será o parâmetro do cálculo, de modo que, tendo sido imposta uma pena de 4 anos e 2 meses, esta só prescreve, incidirá a prescrição executória de 12 anos, que irá transcorrer apenas em 6 de outubro de 2033. Data vem, Excelências, esse não é o melhor entendimento promovido pela doutrina, pela jurisprudência e pela própria leitura dos dispositivos legais que trata da matéria. Aliás, eu tive um cuidado de pesquisar um pouco mais a jurisprudência dessa própria Câmara Criminal e encontrei exatamente 3 decisões de Vossas Excelências, uma decisão tomada no agravo de execução penal 081-21-02 disto 57 de 2021 do desembargador Glauber Rego, uma decisão no agravo em execução em número 080-8988 disto 13 de 2021 do desembargador Saraiva Sobrinho, e uma decisão no agravo de execução penal
081-0704, dígito 12 de 2020, do desembargador Gilson Barbosa, em que há o entendimento pacífico no sentido de que as penas a prescrição das penas são contadas de forma individual, ou seja, para cada crime conta-se o prazo prescricional de forma individual, ainda que haja um somatório, seja em processos idênticos, seja em processos diversos. A jurisprudência do STJ também não foge desse assunto, de modo que o único entendimento aplicado ao agravante é uma decisão do STJ, juntada pelo juiz de primeiro grau, de 1999, excelência. Absolutamente ultrapassada. Aliás, o próprio Ministério Público, na oportunidade das suas contrarrazões ao presente agravo, entendeu pelo seu provimento, já que, com a contagem das prescrições, individualmente, resta prescrito o crime, a pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista que o agravante cumpriu 4 anos de prisão e permaneceu foragido por mais de 8 anos. Então, com essas considerações, excelência, o agravante requer o provimento do agravo para que seja decretada a prescrição da pretensão executória do crime de associação para o tráfico, extinguindo completamente, nesse caso, a execução penal em apreço. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Leonardo. De fato, Vossa Excelência é o primeiro advogado a fazer uso da tribuna depois da modificação no nosso regimento aqui do Tribunal de Justiça. E eu parabenizo Vossa Excelência pela oportunidade que teve e também pela brilhante sustentação oral. No entanto, o resultado do julgamento é adverso à pretensão de Vossa Excelência. Um olhar inicial, imaginei assistir razão ao agravante. No entanto, eu vou até mesmo pedir a permissão aqui dos colegas para, embora o voto tenha sido disponibilidade com bastante antecedência, fazer alguns destaques, porque a matéria, de fato, ela precisa. Os precedentes invocados por Vossa Excelência, da minha relatoria, da relatoria do desembargador Gilson e também do desembargador Saraiva Sobrinho, não em nada ajuda, acolhe aí a pretensão do agravante. De fato, houve um equívoco na origem do juiz de execução quando entendeu que o marco para a contagem do prazo prescricional da pena aplicada ao crime de associação criminosa seria o dia em que foi declarada a extinção da punibilidade por conta da prescrição, da pretensão executória do crime de tráfico, quando, na verdade, o prazo, a contagem para o prazo prescricional, o marco inicial é o mesmo, é a data da fuga, que no caso concreto, 8 de outubro de 2013. No entanto, o cumprimento da pena, ele tem a sua regra definida no artigo 111 da Lei de Execução Penal, que diz que se inicia pela pena que primeiro transitou em julgado. Nós temos aqui no caso concreto, concurso de crimes em um mesmo processo, a mesma data do trânsito em julgado. Então, a regra é a do artigo 76 do Código Penal, que diz ser o crime mais grave a iniciar o seu cumprimento. No caso do tráfico de drogas, que teve uma sanção penal aqui, se não estou enganado, de 7 anos. E como o agravante, antes de se evadir do presídio, cumpriu 4 anos da sua pena, esse quantitativo ele é abatido dos 7, restaria para o crime de tráfico
a pena, o restante de 3 anos. E considerando que o intervalo da fuga, a contar de 8 de outubro de 2013, ele foi recapturado somente em 18 de outubro de 2021, ultrapassa 8 anos, a regra do artigo 109, inciso 4 do CP, diz que a pena inferior a 4 anos, aliás, não superior a 4 anos, ela prescreve no prazo de 8. E por conta disso, acertadamente, houve a declaração da extinção da punibilidade do crime de tráfico. Diferente raciocínio para o crime de associação, que foi a sanção de 4 anos e 2 meses e 5 dias de reclusão. E não houve o cumprimento de nenhum dia dessa sanção penal. Nenhum dia. Então, tendo o marco temporal o mesmo utilizado para o crime de tráfico, ou seja, o intervalo de 8 de outubro de 2013 a 18 de outubro do ano 2021, não se ultrapassa o lapso temporal de 12 anos, que é o previsto para o prazo prescricional para a sanção que ultrapasse 4 anos, que é o caso aí que eu já disse, 4 anos e 2 meses. Então, não há que se reconhecer a prescrição. Um outro ponto trazido, é importante se destacar também pelo agravante, embora não tenha sido trazido na defesa oral, é a aplicação do artigo 118 do CP no caso concreto. Disse o agravante que a pena mais leve, ela prescreve com a mais grave, invocando aí a aplicação do artigo 118 do Código Penal. Embora seja verdadeira a afirmação, ela também não se aplica ao caso concreto. É que esta regra do artigo 118 assegura tão somente que haverá a extinção da punibilidade das penas mais leves que a privativa de liberdade, quando igualmente forem aplicadas cumulativamente para o mesmo crime. Ou seja, a regra do artigo 118, ela não se aplica ao concurso de crimes. E aí são reiterados os precedentes do STJ e, resumidamente, o voto é bastante extenso, a matéria é bastante interessante. O meu voto, em harmonia com o parecer ministerial da Lavra do nobre primeiro Procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho, brilhante parecer, eu conheço e nego provimento ao agravo. Desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Saraiva Sobrinho. Só um esclarecimento de fato. Pois não. Rapidinho. Pois não. A pena final de 4 anos da associação, ela é aumentada, mas a pena base são 3 anos e 7 meses de reclusão. E a jurisprudência mais específica do STJ é no sentido de que o que se conta para fins de prescrição é a pena base, desconsiderando os aumentos. Então, gostaria só de fazer esse esclarecimento de fato, porque, de fato, a pena base são 3 anos e 7 meses. Eu observei também, doutor Leonardo, esse destaque. No entanto, a prescrição da pretensão executória, ela leva em consideração todo o quantitativo de pena. São também reiterados os precedentes nesse sentido. E eu peço permissão para não ler, estão aí no voto escrito, Vossa Excelência terá acesso e a oportunidade aí de eventualmente recorrer. É o meu voto. O desembargador Gilson já resistiu que acompanha. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, como bem colocou Vossa Excelência enquanto relator, a matéria impressiona e requer, inclusive, um exame mais abalizado num segundo momento. Tive a oportunidade de despachar com o excelentíssimo senhor doutor advogado Leonardo Dias de Almeida, que nos apresentou memoriais com razões bem pertinentes a um exame mais a posteriori. Examinei com muito cuidado também o voto de Vossa Excelência, me parece muito preciso a respeito da matéria, e adicionaria a tudo parte do parecer do eminente
eminente procurador, doutor Anísio, aqui presente nesta sessão, onde ele traz uma doutrina bem simplória, mas muito interessante. Eu digo simplória no sentido de didática, né? Do magistério de Francisco de Barros e Antônio Fernandes Sintra, quando ele diz, naquilo que interessa, a verificação da gravidade das penas a serem cumpridas obedece a diversos critérios. Aí elenca. Natureza da pena. O cumprimento da pena privada de liberdade antecede o cumprimento da pena restiva de direitos. Estou resumindo. 2. Quantidade da pena. Uma pena de reclusão cuja progressão esteja vedada antecede o cumprimento de outra não submetida a semelhante proibição. 3. Espécie da pena. A pena de reclusão antecede a de detenção. 4. A prestação de serviço à comunidade antecede a limitação de fim de semana. E, por fim, com destaque para a matéria em si, a quantidade da pena. As penas mais longevas devem ser cumpridas antes das mais curtas. Então, um raciocínio lógico que ele desenvolveu, no sentido de dizer que a tese exposada por Vossa Excelência enquanto relator, e agora também acordada com o embargador Gilton, merece provimento. Lamento não atender o desejo do advogado, mas me parece, no momento, a decisão mais acertada no sentido de desprover o recurso. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Leonardo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Desembargador Amilcar já está na sala. Obrigado. Seja bem-vindo, desembargador Amilcar. Vou fazer aqui o pregão do processo. É o número 78 na ordem cronológica, o apelo criminal número 415, DIS 41, ano 2006, a origem, 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Fernando Antônio da Câmara Freire, advogados, doutora Milena Gama Fernandes, doutor Flaviano da Gama Fernandes e outros, apelantes ainda Luiz Almir Figueiras Magalhães, Amós Plínio Batista, Antônio Alexandre do Nascimento Rodrigues, Calbi Barreto Sobreiro, Dijaí Monteiro Teixeira, Evânia Maria de Oliveira Godeiro, Flávia Maria Fabiana Severo Cavalcante, Genivaldo Ferreira da Silva, Jean Coelho Bezerra, Márcio Carlos Godeiro e o Birajara Manuel Firmino. Advogado, doutora Marília Castellano. Doutora Marília Castellano, apelado é o Ministério Público, relator é o desembargador Gilson Barbosa, eu sou revisor, tenho a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho e convocado o desembargador Amilcar Maia, que já está aqui na sala. Então, o processo em mesa, desembargador Gilson. Mesa sim, presidente. Processo em mesa. Doutor Eric, é quem vai fazer a sustentação? Ele estava aqui na sala. Você tinha me dito, doutora Marília? E o doutor Eric, estavam os dois. Bem, doutor doutor Flaviano, só tem a sustentação? Doutor Eric e doutor Eric. Só tem, então, processo em mesa, doutor Eric Wilson Pereira, advogado de Luiz Almir Figueiras Magalhães. Está na sala? Sim, excelência. Bom dia, doutor Eric. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Eu agradeço a atenção. Saúdo a todos que estão presentes, aos funcionários, servidores, advogados, Ministério Público. Seja bem-vindo, desembargador Amilcar, na suspeição do desembargador Saraiva. É uma honra muito grande, a admiração que se tem por Vossa Excelência. Ao relator, desembargador Gilson, satisfação imensa de tê-lo numa relatoria, um magistrado tão digno, e a presidência de Vossa Excelência, desembargador Glauber, um estudioso do processo penal. Eu gostaria de fazer um destaque, apenas a partir de um precedente agora de 17 de maio, da lavra lá do Supremo Tribunal Federal, num caso muito semelhante, até em respeito a Vossa Excelência, porque nós estamos tratando do tipo penal chamado, tão conhecido, de peculato desvio.
E tanto o Supremo como o STJ, ele vem discutindo se o tipo penal indicar seria realmente um objeto para se tratar como fato e elementar de um processo criminal. Indicar funcionários, indicar cargos, indicar alguém para exercer funções públicas. Ao que parece, a unanimidade, inclusive, desse próprio tribunal, já tem jurisprudência sedimentada que indicar não seria absolutamente nenhum tipo penal específico e se afastaria em absoluto o tal peculato desvio. Mas na hora em que você indica e você usufrui desse funcionário, seja para ser dentista, seja para exercer qualquer função, sendo pago pelo poder público, é aí que vem a grande diferença. Tanto nos precedentes que nós temos do ministro Gilmar, muito recente, e do ministro Nunes Marques, também mais recente ainda, essa discussão, se o uso de um funcionário para exercer um determinado cargo seria ou não, mais especificamente, o nomeado exerceria numa clínica ou numa fundação aquele serviço particular, para o Supremo, nessa decisão agora, do dia 17 de maio, com vários precedentes, eu vou até citar o número, é o habeas corpus 215.341, do Rio Grande do Norte. O paciente foi o ex-ministro Rogério Simonetti Marinho. Nesse habeas corpus 215.341, o ministro Toffoli foi muito feliz em fazer uma distinção de quando o peculato desvio ele caracteriza para você receber o dinheiro e o benefício econômico, retendo aquela verba pública, aquele salário ou aqueles proventos, e do peculato desvio, quando você utiliza do serviço daquele funcionário que exerce a função no local privado, mas ele que dispõe e faz do dinheiro o que ele bem quer. Nessas duas hipóteses penais, para o Supremo e para o STJ, inclusive com vários precedentes aqui citados nessa decisão recente, agora 17 de maio, do ministro Toffoli, ele diz assim, olha, se você reteve e recebeu aquele dinheiro que estava sendo pago ao funcionário indicado por você, isso aí caracteriza o peculato desvio. Mas se você indicou e o funcionário recebeu, fez o que quis daquele salário, mas num determinado período ele trabalharia para uma fundação, isso não se caracteriza peculato desvio. E ele cita vários precedentes dessa distinção do que efetivamente é essa característica específica desse peculato desvio. Pois bem, feita essa propedêutica para tentar esclarecer, o objeto que nós estamos discutindo é exatamente a indicação de pessoas para exercerem cargos comissionados, onde duas testemunhas disseram que também exercia na fundação, que o indicado, né? Quem indicou, o indicante, que seria o vereador Luiz Almir, então, na época, ele exercia lá na fundação. Mas em nenhuma dessas depoimentos, em todos eles, em nenhum desses, tem dinheiro devolvido a Luiz Almir, dinheiro retido para Luiz Almir, dinheiro que transitou na conta do vereador Luiz Almir. Então, com todas as quebras de sigilo bancário, fiscal, todas as quebras, não há essa identificação. A identificação do que realmente seria peculato desvio não foi caracterizado nessa instrução probatória. E se o que as testemunhas disseram realmente tiver a valoração probatória, nós entramos para a hipótese que o Supremo e o STJ, inclusive esse próprio Tribunal de Justiça, em vários casos já conhecidos e mantidos pelo STJ, quando ocorreu aquelas nomeações todas na Assembleia, ele descaracteriza esse peculato quando você tem a mera indicação, sem nenhuma devolução desse dinheiro do indicado para a pessoa que indicou. Então, indicar é fato para todos no judiciário que não é peculato desvio. E o indicado trabalhar numa função privada, esse Supremo Tribunal, inclusive num resumo feito pelo ministro Toffoli de toda a jurisprudência, ele é muito claro quando ele diz que
o proveito próprio ou alheio do serviço de quem é remunerado pelos cofres públicos não se configura em desvio ou apropriação do bem se tal conduta, da forma como foi inserida pelo 312, que é o tal do peculato, não foi em benefício de quem indicou. Então, eu gostaria, com todo respeito ao tempo de Vossa Excelência, a atenção e o zelo, fazer esse destaque para que Vossas Excelências entendam que a persecução penal já é um estrago na vida de qualquer cidadão, sobretudo de político, em ano de eleição. Mas eu gostaria de agradecer a atenção, e eram esses os destaques, Excelências, que eu gostaria de fazer, senhor presidente, senhor relator e o vogal convocado, com admiração de sempre por essa corte e por essa composição da Câmara Criminal do meu estado, que eu tenho uma honra imensa de sustentar quando nós estamos no Rio Grande do Norte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Eric. O relator, desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi distribuído previamente com os senhores e me alonguei bastante pela natureza do caso. São 44 páginas. Peço-lhes desculpa para ler tão somente a conclusão do acordo, que diz sinteticamente todo o meu pensamento e a essência do meu voto, quando digo o seguinte, a partir de então: acolho a preliminar suscitada pela 2ª Procuradoria de Justiça para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes Luiz Almir Figueiras Magalhães e Márcio Carlos Godeiro, por meio do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, concernente às penas aplicadas pela prática da conduta prevista no artigo 1º da Lei 9.613 de 98. No mérito, em consonância parcial com o parecer da 2ª Procuradoria, conheço e dou parcial provimento aos recursos interpostos por Fernando Antônio da Cama Freire, Luiz Almir Figueiras Magalhães, Márcio Carlos Godeiro, Ubirajara Manuel Firmino de Oliveira, Flávia Maria Fabiana Severo Cavalcante, Evânia Maria de Oliveira Godeiro, Jean Coelho Bezerra Calbi Barreto Sobreiro, Amós Plínio Batista, Antônio Alexandre do Nascimento Rodrigues, de Jair Monteiro Teixeira e Genivaldo Ferreira da Silva, no sentido de afastar a atribuição desfavorável apenas do vetor das circunstâncias do crime para o recorrente Fernando Antônio da Cama Freire e aplicar a pena concreta e definitiva em 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 58 dias multa. Para Luiz Almir Figueiras Magalhães, afastar apenas a ponderação negativa da culpabilidade e estabelecer a pena concreta e definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Para Márcio Carlos Godeiro, resulta a pena concreta e definitiva em 7 anos e 6 meses e 33 dias multas, a ser cumprida em regime semiaberto. E para Amós Plínio Batista, Calbi Barreto Sobreira, de Jaci Monteiro Teixeira, Evânia Maria de Oliveira Godeiro, Flávia Maria Fabiana Severo Cavalcante, Genivaldo Ferreira da Silva, Jean Coelho Bezerra e Ubirajara Manuel Firmino de Oliveira, afastar a consideração desfavorável atribuída à culpabilidade e circunstâncias do crime e fixar a pena concreta e definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, nos termos do que faço agora, que dessa passa a fazer parte.
senhor presidente e desembargador Saraiva, eis o meu voto, a síntese do que eu quis dizer, e foi distribuído previamente com os senhores, e não quero subestimá-los em fazer uma leitura integral do que foi escrito. Assim é que eu voto. Perfeito, desembargador Gilson. Eu, enquanto revisor, eu concordo em parte com o voto do eminente relator e peço a sua permissão, peço venha para esclarecer aqui as pequenas divergências que são pontuais e diz respeito tão somente à dosimetria da pena. Na tribuna foi tratado a respeito da autoria, materialidade do ilícito penal. O voto do relator, ele aborda com propriedade a matéria. Eu acompanho integralmente neste ponto, sem discordar, inclusive, do que foi dito na tribuna. Sua Excelência o desembargador Gilson faz aí a distinção aqui para o caso concreto do que tem entendido aí os tribunais superiores a respeito da matéria, inclusive aqui esta Câmara Criminal. Com relação à dosimetria, no meu voto eu trato inicialmente aí do apelante Fernando Antônio da Câmara Freire, e assim como no primeiro grau, aquilo que foi reproduzido para este apelante também se utilizou como fundamento para os demais. E aí eu faço aqui no meu voto, observando obviamente a distinção de cada um dos apelantes. Na primeira etapa da dosimetria, o primeiro grau considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Eu concordo com o eminente relator quanto ao afastamento das circunstâncias do crime por se confundir com a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, bem ainda em relação à manutenção das vetoriais negativas da culpabilidade e motivos do crime. Todavia, com a devida vênia, divirjo acerca da idoneidade da fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime, firmando a compreensão de que deve ser avaliada como neutra. E aí eu trago aqui o voto também o voto escrito bastante extenso, e que eu vou tentar aqui resumir. Eu me utilizo de precedentes do STJ, Tribunal da Cidadania. Aqui eu trago da relatoria do nosso conterrâneo, o eminente ministro Ribeiro Dantas, com relação àquilo que se considera vultoso para entender as consequências do crime como desfavorável. E o valor do caso concreto eu não enxergo como atípico, como excedente do próprio tipo penal. As referências que são utilizadas no STJ para este tipo penal são bem mais significativas do que aquela que é tratada aqui no caso concreto. Inclusive, e como bem disse na tribuna o advogado, o primeiro grau, se utilizando da argumentação trazida na tribuna, ele não fez a individualização efetiva daquilo que, e aí, sendo redundante, efetivamente foi desviado, considerando que para a caracterização do peculato desvio há que se considerar aquilo que foi desviado, que foi tirado do servidor e destinado para um terceiro, no caso concreto aqui, os apelantes. E os valores, há nos autos referência a R$300, a quantidades bem
que possamos dizer assim, não exagerada. Então eu, sem fazer a leitura aqui dos precedentes que trago no meu voto e nem também dos demais fundamentos que estão aí disponibilizados para o relator e o vogal, e também para o representante do Ministério Público, eu estou afastando esta circunstância judicial. A outra divergência que trago, e essa eu há muito tempo em gabinete eu venho refletindo a respeito, e justiça seja feita aqui na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva Sobrinho também já tem se preocupado a respeito da fração que deve ser utilizada para cada circunstância judicial. O STJ, em determinado momento, utiliza 1/8, em outros momentos 1/6, e o interessante é que 1/6 é mais benéfico para a defesa. E eu tive o cuidado de observar no STJ a fração de 1/6, especificamente para o crime de peculato, ela tem sido utilizada com uma frequência bastante significativa. Se não posso dizer a unanimidade daquilo que observei, mas em mais de 80% com certeza. É que o crime de peculato ele tem um intervalo bastante significativo. A pena base é de 2 anos e o máximo vai até 12. Então, se utilizar a fração de 1/8, cada circunstância judicial dessa vai ter o valor quase que igual à pena base, muito aproximado. Então, são 10 anos esse intervalo, dividindo por 8, vai dar 1 ano e 3 meses, se não estou enganado. E se utilizar a fração de 1/6, que aí você utiliza a pena base e divide por 6, então são 2 anos, você vai ter uma fração de 4 meses. Então, veja que é uma diferença bastante significativa e que não foi feito na sentença nenhuma fundamentação para que se utilizasse 1/8 como critério. E aí eu estou aqui trazendo no meu voto, já que estou refazendo a dosimetria em instância ordinária, em que a matéria é toda devolvida a julgamento, e estou utilizando o critério de 1/6. Repito, trago reiterados precedentes aqui do STJ a respeito da matéria. E com isso, refazendo a dosimetria para o apelante Fernando Freire, eu vou tentar resumir aqui. Deixa-me chegar. Na primeira fase, mantendo as vetoriais negativas da culpabilidade e motivos do crime, a fração de 1/6, a pena fica em pena base, 2 anos, somada de 8 meses, 4 meses de cada circunstância judicial, temos 2 anos e 8 meses e 12 dias multa. Na segunda fase, a agravante do inciso 1 do artigo 62 do CP, a pena intermediária fica em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias multa. A continuidade delitiva são 13, aumento a pena aqui com a fração de 2/3, em razão do quantitativo, e ela fica em 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão. Todavia, em razão da dosimetria empregada, eu suscito aqui de ofício, como tenho feito em reiterados precedentes, a prejudicial de mérito, em razão da prescrição que ocorre no caso concreto. E para a verificação desse lapso temporal,
deve ser aferida a sanção aplicada para o crime de forma isolada, desconsiderando-se, obviamente, o acréscimo advindo da continuidade delitiva, artigo 119 do CP e súmula 497 do STF. E aí trago aí os precedentes a respeito da matéria. E com isso, há que se considerar a pena para fins de prescrição de 3 anos, 1 mês e 10 dias, desconsiderando, obviamente, a continuidade delitiva. Havendo transcorrido o lapso temporal de 8 anos, os fatos são anteriores a 2010, quando ocorreu a mudança aí no Código Penal. Havendo transcorrido o lapso temporal de 8 anos, 2 meses e 21 dias entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impositivo é que seja reconhecida a prescrição e declarada extinta a punibilidade. Trago aqui também precedentes no voto escrito, peço permissão para não lê-lo, e com isso o meu voto é pela extinção da punibilidade do apelante Fernando Antônio da Câmara Freire pela prática do crime previsto no artigo 312 ante a configuração da prescrição. E, reconhecendo aqui de ofício, eu peço o opinamento ministerial do Dr. Anísio Marinho, antes de passar, obviamente, a palavra ao vogal, o desembargador Amilcar Maia. Pois não, Excelência, eu verifiquei aqui, Vossa Excelência tem total razão ao fixar ou melhorar essas condições em relação à pena e dar uma justiça em relação à dosimetria, de modo que realmente feito esse ajuste, encontra-se realmente extinta a punibilidade, pelo que opino pelo acolhimento da preliminar. Eu agora colho o voto do vogal, desembargador Amilcar Maia. Só esclarecendo, vogal, que esse raciocínio aplicado ao apelante Fernando Freire, ele se aplica para os demais. Com isso, alcança também a prescrição. E aí, por conta disso, é que eu não estou... E aí, uma falha, eu peço também o opinamento ministerial em relação aos demais. Eu tinha verificado, Excelência, apenas achei que Vossa Excelência ia passar por cada um, mas o mesmo raciocínio, correto, e opino pelo acolhimento. Perfeito. Desembargador Amilcar Maia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, primeiramente, minhas desculpas por fazer presente através de videoconferência, em virtude de questões de saúde. Com relação às questões referentes à configuração do crime, materialidade e tudo mais, eu não tenho dúvida, já que Vossa Excelência também acompanha o relator. Quanto à divergência, não sei se deveria ouvir primeiro o relator a respeito dessa divergência levantada por Vossa Excelência, se é que ele já tinha ou não conhecimento dessa divergência que o Vossa Excelência sustenta no momento. Desembargador Gilson. Presidente, não deixa de ser salutar ouvir o desembargador Amilcar, é mais um voto que vai opinar. Todavia, não me recuso a me manifestar como relator. Parece-me que a divergência diz mais respeito à dosimetria, se eu não estou enganado. E diante dessa circunstância, em respeito ao voto de Vossa Excelência já proferido, o desembargador Amilcar não tive acesso ainda, mas imagino que deve ter algo assemelhado. Eu vou retirar de mesa para uma reanálise, porque se tem algo que tem complexidade em matéria penal, é o que se chama dosimetria. Que digo o desembargador Saraiva, que não participa desse julgamento, mas como professor de direito penal poderá asseverar o que estou dizendo. Então eu tiro muito à vontade de mesa para reexaminar essa parte de dosimetria, essa parte que está havendo, talvez, não digo um conflito, mas alguma interpretação diferente. Fico muito à vontade para fazê-lo. Perfeito. Desembargador Amilcar, aguarda a retomada do julgamento. As ponderações. Vossa Excelência trouxe divergiu em 2 pontos.
A primeira quanto a uma das circunstâncias judiciais utilizadas, não foi isso? Isso. Essa questão me parece que não haveria maiores, talvez, dúvidas, tendo em vista que o valor montante, pelo menos a que eu tive acesso no processo, que se referia a R$100.000 à época, mesmo nós teríamos que corrigir e esse valor talvez chegasse não ao montante de hoje, que é referido a um montante considerável. Entretanto, não há individualização, parece, desse valor com relação às pessoas envolvidas. Então, a gente tem que ter consideração no montante dividido por essas situações e realmente ele talvez não seja o motivo para reconhecimento dessa circunstância que foi considerada negativa. Isso é só observação. A minha dúvida permanece nessa situação de 1/6 e de 1/8. Realmente, qual seria a situação correta? Há muito tempo que eu estou fora da Câmara Criminal, infelizmente, e a minha dúvida seria só com relação a esse ponto, porque teríamos que ver, talvez, em algumas circunstâncias, uma situação dessa fosse ou não desfavorável. Então, não daria para se posicionar de uma forma igualitária para todos. Mas, aí, com relação a esse ponto, realmente eu vou aguardar as ponderações do desembargador Gilson, né, senhor presidente. Levando-se em consideração que a sustentação oral já foi feita pelo nobre doutor Eric, aqui muito bem posta da tribuna e bem objetiva, diga-se de passagem, eu talvez não haja necessidade, já que quando o desembargador Gilson ele postar o seu voto novamente, não haveria necessidade de uma presença minha na sessão. Talvez eu pudesse analisar as considerações do desembargador Gilson e aí lançar ou não a minha concordância, lançar a minha concordância ou discordância com a posição dele, ou me apostando a posição de Vossa Excelência, se assim for o caso, ou se ele se apostar também a posição de Vossa Excelência, seria uma questão a ser ponderada. Está bem assim? Estaria bem assim, senhor presidente? Perfeito, desembargador Amilcar. A continuidade do julgamento, é isso que o desembargador Amilcar falou, ela se dá, como o processo é eletrônico, no próprio PJE. A proclamação do resultado ela será feita e com o lançamento do voto do relator e do vogal, já tendo acontecido a sustentação oral e também o opinamento ministerial, mas ainda assim eu questiono a defesa se há algum questionamento a respeito da continuidade do julgamento. Doutor Eric, o apelante primeiro com a palavra, se tem alguma... Nenhuma, excelência, satisfeito. Satisfeito. O Ministério Público... De forma objetiva. Obrigado. Concordo, excelência. O Ministério Público também concorda, então, nesses termos do desembargador Amilcar. Então, faça a proclamação parcial, após o voto do relator, dando provimento parcial ao apelo, e o voto do revisor também dando parcial provimento em maior amplitude, o desembargador relator retirou o processo de mesa para reanálise e disse o desembargador Amilcar aguardar o retorno, a retomada do julgamento com o pronunciamento do voto do relator, sendo a continuidade do julgamento virtual. Obrigado. Não, desembargador Amilcar, ainda temos um processo. Desculpe. Vou fazer aqui o pregão aqui, só um instante. É o número 79, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 7406, dígito 36, o ano 2014, apelante TDSS, o advogado Dr. Cid Augusto, da Escócia Rosado, apelado MPDRGDM, relator é o desembargador Gilson Barbosa, eu sou o revisor, e tenho anotado aqui a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho, quórum completo aqui com a convocação do desembargador Amilcar Maia.
Processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Foi distribuído previamente com os senhores o meu voto, como é de hábito, e eu peço permissão para ler só a conclusão da ementa em que digo recurso conhecido e parcialmente provido. Todas as informações e o meu raciocínio está no voto que foi distribuído previamente com os senhores. Eu acompanho integralmente o voto do relator enquanto revisor e passo a palavra ao vogal desembargador Amilcar Maia. Como vota Vossa Excelência? Sem divergência, Excelência. Eu tive a oportunidade de examinar o voto do relator e acompanho integralmente. Proclamo resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Amilcar, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Excelência. E bom dia para todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Agora, 95, com sustentação oral. O habeas corpus número 803214, dígito 65, o ano 2022, impetrante Dr. Pedro Cordeiro de Almeida Neto, paciente Nivaldo José de Souza, autoridade coatora, juíza de direito da 2ª Vara da Comarca de Areia Branca. Eu sou o relator, processo em mesa, Dr. Pedro Cordeiro, por videoconferência, não é isso? Presente. Doutor Pedro, pronto, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Excelência. É uma satisfação, Excelência, senhores desembargadores, esse advogado do Estado da Bahia está fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Excelência, trata-se de um habeas corpus que traz uma questão de matéria de ordem pública, né? A citação é algo importantíssimo ao réu. A citação é algo, Excelência, que chama o réu ao processo. É relação imprescindível de validade. Então, tem que ter a validade correta para que se faça seguir a ação penal. Excelência, analisando os autos, percebemos que Nivaldo foi ouvido como investigado, na época investigado, então não tinha ação penal ainda, não existia, não se poderia se prever que iria ter essa ação penal, e ele deu o endereço dele de Juazeiro, aqui da Bahia. Excelência, é o mesmo endereço, não mudou nada, apenas o correio, por modificação de data, de números, modificou os números. Então, o que ocorreu? Quando fomos analisar a citação, e essa citação ocorreu, primeiro houve uma carta precatória determinando a citação dele por oficial de justiça, que foi uma única vez, Excelência. E aí é uma questão preocupante, que só foi uma única vez e disse que conversou com o pessoal e que nunca tinha ouvido falar da pessoa de Nivaldo. Só fez uma diligência só para chamar Nivaldo a responder uma ação penal em que ele tem que ter essa garantia da citação. Aí, em seguida, o nobre juiz da época, Excelência, botou a citação por editalícia. Aí vamos ver vários problemas da citação editalícia. A primeira situação. Foi colocado uma certidão, somente colocou no diário oficial, né? E vamos ser verdadeiro, a citação colocada no diário oficial, dificilmente o réu vai ter ciência, não foi colocada na porta do fórum, e aí, Excelência, há vários julgados que dizem que se não tiver a citação editalícia na porta do fórum, Excelência, é nulidade absoluta. Nós vamos ver vários julgados aqui, para não se estender muito, várias nulidades absolutas já presentes no nosso habeas corpus. Outra situação, Excelência, é que da citação editalícia só coloca que ele tem que fazer apresentar a defesa no prazo de 10 dias, não se colocando, Excelência, qual era o crime, qual era a situação. Então, assim, o cidadão preso, por não ter o chamamento correto, de uma pessoa não ter o direito de ter a citação clara e objetiva, é errônea no entender desse criminalista.
Ele nunca esteve foragido, com todo respeito ao nobre parecer da Procuradoria, ele nunca esteve foragido, então não ele continua morando no mesmo endereço, apenas houve a modificação de números. Percebemos que a citação ela é toda equivocada. Primeiro, que foi uma única vez. Segundo, a citação não foi colocada, não há certidão sequer, Excelência, comprovando que foi colocado na porta do fórum. É nulidade absoluta, é questão de ordem pública. Todo cidadão, ele mesmo respondendo à ação penal, ele tendo direito de vir, ele tem que... É algo imprescindível, a citação, é algo que chama o processo. Atualmente, a questão do Ministério Público de conseguir o endereço. A gente não viu nenhuma atuação do Ministério Público na busca de novos endereços. Também imprescindível isso, e há julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ colocando nula a citação. Então, se ele está preso em virtude da citação, Excelência, se nós entendemos que a citação é totalmente nula, ditalícia, automaticamente a prisão dele, hoje, em virtude disso, é nula. Há de se revogar a prisão preventiva. Nós estamos tocando aqui em questão, Vossa Excelência, com todo o respeito, de questão de ordem pública. É o chamamento do cidadão a responder um processo. E se é algo tão importante, algo que pode trazer momentos que ele está passando agora, preso, trancafiado no presídio de Juazeiro, tem que ser cumprida a lei. É o que se pede a esse advogado, com todo respeito a todos os desembargadores, aos serventuários, ao procurador de justiça. É o que se quer, a determinação da anulação da citação, uma nova citação correta e revogação da prisão preventiva. É o que se pede. E muito obrigado, Excelências. Obrigado, doutor Pedro. Parabéns pela sustentação oral. O meu voto disponibilizado, eu faço apenas aqui um destaque. O paciente, ele é acusado de um homicídio que ocorreu no ano de 2007. E a partir de então, não mais localizado no endereço informado nos autos, no ano de 2013 foi decretada a sua prisão preventiva. E somente agora, no ano de 2022, foi ele localizado. Eu não enxergo nenhuma ilegalidade no ato apontado como ilegal, e eu ratifico o meu voto aqui no sentido de conhecer e denegar a ordem em harmonia com o parecer ministerial. É como voto desembargador Gilson Barbosa. Acompanhe integralmente Vossa Excelência. Barra do Saraiva. Senhor presidente, também acompanho Vossa Excelência, com todo respeito à sustentação do doutor advogado. E entre a argumentativa que Vossa Excelência trouxe com muita segurança, exatamente, trata-se de homicídio qualificado, o cidadão se evadiu, não é? O próprio advogado revela na tribuna que houve uma mudança de número do endereço dele, e nós sabemos que é ônus do próprio acusado manter o endereço atualizado junto à justiça. Então essa argumentativa para mim não procede, de sorte que eu acompanho Vossa Excelência pela denegação da ordem. Resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Pedro, até uma outra oportunidade. Na pauta anterior, não temos mais nenhuma sustentação oral. Na pauta anterior, o número 94, é o apelo criminal número 10.0455, dígito 65, ano 2019. A origem Terceira Vara da Comarca de Caicó, apelante Érica Fernandes de Medeiros, defensor público Dr. Diego Melo da Fonseca, apelado Ministério Público, o relator o desembargador Gilson, o revisor o desembargador Saraiva Sobrinho. E restou anotado aqui que em 19 de maio do ano 2022, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto vista. Desembargador Saraiva, está em mesa?
Senhor presidente, em mesas, presidente, eu tive a oportunidade de disponibilizar para o eminente relator e para Vossa Excelência a cota do meu voto divergente, respeitosamente, que eu preferiria não ler. Então, somente resumindo o pensamento do ministro Sebastião Reis Júnior, da Desembargador Saraiva, pela ordem, com a permissão do presidente, eu reanalisei reanalisei e estou acompanhando as ponderações de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência não fique, como diz no povo, chovendo no molhado. Isso mostra a grandeza de Vossa Excelência. E eu aqui, desembargador Saraiva, veio registrado um voto. Teríamos uma situação inusitada aqui na Câmara Criminal. 3 votos. 3 votos divergentes. Mas eu também vou aderir ao voto de Vossa Excelência. E com isso eu já vou aqui remover o meu voto. E acompanhar o relator, não é isso? Acompanhar o relator, o desembargador Gilson. O desembargador Saraiva também tem que remover o dele e acompanhar o relator. Não, só nos não, ele vai só ajustar. Você, ele acatou a sua argumentação e Vossa Excelência agora vai acompanhar o relator. Não há mais divergência. Não há. Os 3. O desembargador Gilson é o relator. Sem problema. E aí eu proclamo o resultado. Certo, mas aí sem problema, deferida a juntada, mas Vossa Excelência faz a mudança aí no sistema. E quero, presidente, senhor presidente, constatar e deixar constatada a grandeza de Vossas Excelências em vendo a razoabilidade de uma proposta de um colega, era aderir, que me parece que, na hipótese, foi a mais justa, tanto que sensibilizou o eminente relator e também a Vossa Excelência. Desembargador Saraiva, já é uma rotina desta Câmara, nós não somos radicais. Exatamente. Somos autônomos, cada um tem sua ideologia, mas na hora do convencimento todos cedem. Pelo menos minha parte e de Vossa Excelência. Perfeito. Isso aí afasta aquela ideia. A Câmara de Gás não é de gás, é que uma Câmara onde se busca justiça. Quem teve essa ideia está profundamente arrependido. Com certeza. Então, recurso provido à unanimidade nos termos do voto do relator. O outro da pauta anterior é o número 95, já foi julgado. Já foi julgado. Então, vamos à pauta do dia, os destaques. Desembargador Saraiva Sobrinho. Algum destaque? Presidente, mantém toda a proposta nos votos ofertados a esta Câmara. Na relatoria de Vossa Excelência, não é isso? Deixa eu só me ver aqui. Eu estou acompanhando o desembargador Saraiva da presidência. Certo, desembargador Gilson. Deixa eu só dar uma olhada aqui, por favor. Eu também acompanho o desembargador Saraiva Sobrinho. Ministério Público, algum destaque, alguma observação? Sem destaque, Excelência. Não há. Então, na relatoria do desembargador Saraiva, processos julgados à unanimidade. Julgamento virtual. Desembargador Gilson. Presidente, eu tenho 3 destaques dos meus processos. Pois não. O primeiro, processo número 80 da pauta, em que há uma preliminar de não conhecimento parcial do apelo interposto por Leandro Neves de Farias, Daniele Ferreira de Lima, Ezequias da Silva e Rafaela Menezes dos Santos, quanto ao pedido de justiça gratuita que suscita. Já é assunto batido. Pelo acolhimento. Doutor Anísio, e com relação, são 3, né, esse Bardujo? Todos eles, Excelência. Todos 3. Né? Já é passado previamente. O segundo é o 89 e o terceiro, presidente, é o 91. Perfeito. Então, não há nenhuma observação, doutor Anísio, no processo da relatoria do desembargador Gilson? Não, Excelência, sem destaque. Desembargador Saraiva Sobrinho, revisou alguma observação nos processos do desembargador Gilson? Presidente, me somo os votos de Sua Excelência. Deixa-me ver aqui. Que no sistema às vezes fica
Tá faltando meu voto no 109, eu já registrei. Já está visualizado, né, Ana? Então... Já está. Eu acompanho, Sua Excelência, desembargador Gilson Barbosa, proclamo o resultado do processo julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, doutor Nísio, tem também aqui a necessidade de parecer oral no 49 e no 57. Já foi passado. Também verificado apenas pelo acolhimento, excelência. Perfeito. Então, e alguma observação? Nenhuma observação. Nenhuma. O revisor, o desembargador Gilson, não há. Desembargador Saraiva. Só pedir vista do 98, presidente. Vista Vossa relatoria. 98. Deixe-me só fazer o pregão aqui. 98 é o habeas corpus número 801823 de 75, ano 2022. A origem, terceira vara da comarca de São Gonçalo do Amarante, impetrante, defensora pública, doutora Maria Clara Góes Campos Ottoni, paciente Maicon Ferreira de Araújo, a autoridade coatora, juiz de direito da terceira vara da comarca de São Gonçalo do Amarante, eu sou o relator, e no meu voto eu estou conhecendo e concedendo a ordem. E pede vistas o desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Gilson aguarda o voto visto. Mais algum, desembargador Saraiva? Não, presidente. Não há? Então, os demais julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Pois não, desembargador Saraiva. O 39, Vossa Excelência já alterou o voto, né? Já. 39 é o da morte do agravante. 39, chegar nele aqui. É a extinção da punibilidade em razão do óbito do recorrente. 39. E aí eu peço o parecer oral aqui do doutor Anísio Maria. Acolhimento, excelência. O Ministério Público opina pelo acolhimento. Consequente extinção da punibilidade. Exatamente. Está faltando só o voto do desembargador Saraiva. Acompanha? Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido feito pregão, independa de pauta? Meu nenhum. Sim, desculpe. O 104, ele é não mesa por conta que é um pedido expresso para informação da data do julgamento para sustentação oral. E essa diligência não foi feita, então o processo fica para julgamento na sessão seguinte. Certo. 104, habeas corpus número 804096, dígito 27, ano 2022, adiado. Leitura de acordo não há, podemos encerrar? Podemos. Então, a sessão próxima, terça-feira, não? Dia 2, quinta. Vamos aqui tirar a dúvida agora. Exatamente, dia 2 de junho é a nossa próxima sessão, quinta-feira. Às 9h25, agradecendo a colaboração de todos, eu declaro encerrada a presente sessão.